E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Epifânio Galan. Esse é meu canal Epifanias e nesse vídeo nós vamos discutir interferência de ondas, que é a aula 4 de um total de 9 do nosso curso de ondulatória, tá? Então essa aula aqui vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos discutir ali o princípio da superposição e a interferência em uma dimensão, e na segunda parte, interferência em duas dimensões. Beleza? Vamos lá então? Então, começando aqui com o princípio da superposição, tem uma imagem aqui, né, que é uma imagem lá do livro Fundamentos da Física, né, do Nicolau Ramalho Toledo, publicado pela Editora Moderna. Então, quero já começar a discutir um pouquinho aqui com vocês o que está acontecendo. Ó, vamos lá. O primeiro rapaz aqui, né, o da esquerda, ele gerou um pulso aqui, né, uma energia na onda, tá? E o rapaz da direita também. Tá? Esses dois pulsos estão em fase, né? Ambos foram criados aí com amplitudes para cima, tá? Então eles estão na mesma fase. E esses dois pulsos, então, estão se deslocando um no sentido do outro e eles vão se encontrar. No momento do encontro, que vai acontecer algo que não é tão difícil assim de entender, né, de imaginar, que é a chamada superposição dos dois pulsos. Você tem a formação de um pulso aqui, né, cuja amplitude é a soma das amplitudes de cada um dos pulsos, tá? É um pulsão, digamos assim. Até aí, acho que está tudo tranquilo para todo mundo. O mais interessante, o mais bonito aí, né, o que torna a física, de fato, essa disciplina tão fantástica, é o que acontece depois da superposição. Então, até a superposição, acho que é bem aceitável, é bem tranquilo de entender. O que acontece depois é que cada um dos pulsos que foi gerado inicialmente continua se propagando como se nada tivesse acontecido. O pulso que o rapaz da direita aqui gerou, depois de ter superposto aqui, né, ó, com o pulso que vem lá da esquerda, continua se propagando normalmente como se nada tivesse acontecido. Então você vê que ele tinha aqui uma certa amplitude, somou a amplitude com a amplitude daquele pulso da esquerda, e depois disso ele volta a ter a mesma amplitude que anteriormente. Então isso é bem curioso, né, gente? É um fenômeno bem interessante de entender, bem complexo também, né? E é claro, não se entende isso aqui sem estudar, né? Sem olhar de novo, ler, verificar figuras, verificar experimentalmente, que é o que a gente vai fazer aí nos próximos slides. Tá? Então, aqui a definição: a perturbação resultante em cada ponto do meio durante a superposição, nessa regiãozinha aqui, é a adição das perturbações que seriam causadas pelas ondas separadamente. Então, a amplitude deste pulso somada com a amplitude deste pulso vai dar a amplitude do pulso superposto. Legal? Aqui tem um gifzinho, ó, que eu acho bem bonitinho também, bem simples, né? Mas bem bonitinho, que mostra aí o momento exato da superposição dos dois pulsos. A partir daqui a gente vai discutir a superposição de duas maneiras distintas, tá? A superposição que vai ter o nome de interferência construtiva, que é quando os dois pulsos inicialmente gerados estão em fase, tá? Então a amplitude é a soma literal, né? Simplesmente você soma a amplitude de cada pulso. E a interferência destrutiva, que é quando os pulsos estão em oposição de fase, né? Quando um dos pulsos tem amplitude para cima e o outro pulso tem amplitude para baixo. Tá? Então, adotando algum referencial, uma dessas amplitudes tem que ser negativa, e aí na hora de somar as duas amplitudes, na verdade, a gente vai estar fazendo uma subtração. Bem interessante a situação em que as amplitudes têm o mesmo valor em módulo. Né? Então, uma, por exemplo, vale 8 centímetros e a outra menos 8 centímetros. 8 mais menos 8 dá zero. Então, você tem a formação de um ponto, né, de uma região que é chamada de nó, que a gente vai ver aí já já. Essas duas imagens, gente, elas são lá da Universidade da Califórnia. O link está aí. Tem várias imagens interessantes lá para quem quiser dar uma olhada e dar uma estudada, tá bom? Aqui agora a gente tem a imagem super câmera lenta, né, da superposição acontecendo em laboratório, tá? Então, dá uma olhadinha aí no que está acontecendo com bastante atenção, ó. Aqui vamos esperar o GIF voltar aqui, ó. Aqui, ó. Lá vem vindo o pulso e do outro lado também. Então, você tem aqui a interferência construtiva, ou pulsão, e imediatamente depois dá uma olhada, e o pulso continua se propagando aqui para a esquerda do mesmo jeito, ó. Então, ele tem mais ou menos essa amplitude aqui. Aí somam-se as amplitudes e depois
mais ou menos a mesma amplitude aqui, ó. Claro que na prática, né, como a gente pode ter algum atrito, alguma coisa do tipo, uma resistência do ar que pode dissipar um pouquinho da energia, é muito difícil cravar que a amplitude vai ser exatamente igual no final, mas desprezando esses efeitos aí dissipativos, a gente pode cravar a teoria nesse sentido. E na outra tela, a gente vai ter a interferência destrutiva. Então, dá uma olhada que bacana essa imagem, gente. Eu acho essa imagem fantástica lá do pessoal do Flipping Physics, né? Tem muitos GIFs lá, tem muitas imagens, vale bem a pena visitar o site da rapaziada lá, do pessoal, que é bem bonito. Então, vamos dar uma discutida aqui, ó. Esperar o GIF voltar, tá? Então, aqui você vai ter um pulso com fase para cima, né, indo para a esquerda, e um pulso com fase para baixo, indo para a direita. No encontro, olha só, morreu a onda. Consegue perceber o instante em que a onda morre, né? Em que você tem a formação daquele ponto que é chamado de nó? Tá por aqui, ó. Olha só, lá vai, atenção, por aqui, ó. A onda morre aqui e logo depois aquele pulso que vinha vindo da direita para a esquerda continua e o pulso que vinha vindo da esquerda para a direita continua normalmente. Então, muito interessante esse fenômeno aqui. Legal? Seguindo então, gente, nós vamos ter a formação de um tipo de onda que vai receber o nome de onda estacionária, tá? Então você tem aí os diversos trechos, né, onde há interferência construtiva e os diversos trechos onde há interferência destrutiva. Como agora não tem um pulso, mas sim uma onda periódica vindo da direita para a esquerda e uma outra onda periódica vindo da esquerda para a direita, então o encontro dessas duas ondas periódicas formam diversas regiões de superposição. Tá? Então, há regiões definidas aqui, por exemplo, mais ou menos, ó, nesse trecho aqui, ó, lá, certo? Ó, como interferências construtivas, e há alguns trechos que eu quero chamar a atenção de você, onde há interferência destrutiva, tá? Onde há a onda morrendo. Ó, por exemplo, esse ponto onde está meu pointer vermelho aqui, ó, repara que ele não oscila, ó, ele continua fixo. Tá? Esse ponto é chamado de nó. Vamos discutir já já. No próximo slide aí, mais uma figura lá da Universidade da Califórnia. Está aí o link para quem quiser acessar. Então aqui, no tópico já chamado de interferência em uma dimensão, a gente tem a onda estacionária formada, parecida com a figura anterior, só que agora um pouquinho mais extensa, né, para a gente poder olhar com um pouquinho mais de atenção. Ó. Vamos dar uma olhada. Depois de algum tempo, né, depois de algumas interferências acontecendo, né, de várias superposições, nós temos aí a figura da onda chamada de onda estacionária. Então ela fica ali dentro daquela região, né, e formando uma figura mais ou menos fixa. Tá? Então você tem as regiões aqui que oscilam para o máximo lá em cima e para o mínimo aqui embaixo. São chamadas de regiões ventrais, né? Aqui são os ventres da onda. E esses trechos que estão fixos, né? Mais ou menos por aqui, ó, vou mostrar de novo mais uma vez o GIF. Bem bonito também esse GIF, eu gosto bastante dele, bem ilustrativo. Então esse ponto vocês podem ver que não oscila. Ó. Tá? Esse ponto, de novo, é chamado de nó. Tá? Vamos olhar agora a figura fixa, que aí fica um pouco mais fácil, né? E aí vamos fazer uma linha de referência aqui bem ali no meio, tá? Então esse ponto é um nó, esse ponto também é um nó, esse ponto, esse, e assim sucessivamente nós temos todos os nós formados no interior da onda, e aí esse ponto aqui inicial esquerdo e esse ponto inicial direito também são nós. Esses são os nós fixos, né? Os nós da onde a corda estaria presa inicialmente, se fosse uma corda de um instrumento musical, por exemplo. Beleza? Então, ali, os nós, tá? Então, temos todos os nós ali formados. Seguindo, vamos marcar aqui o comprimento de onda. Vamos ver se todo mundo consegue enxergar isso aqui, ó. Meia onda, mais meia onda. Né? Então, aqui eu tenho a formação de uma onda, portanto, um lambda. Aqui meia onda, tá? E aí tem um conjunto aqui de várias meias ondas. E o que eu quero fazer com vocês agora é uma relação entre o número de nós e a quantidade de meias ondas. Você pode falar, Epifa, não poderíamos fazer com a quantidade de ondas? Não, poderia, né? Só que aí a gente vai correr o risco de, às vezes, ter um número decimal no final, né? 1,5, por exemplo, 7,5 ondas. E eu, por enquanto, não quero isso. Então, olha só, a figura já fixa aqui, né, limpinha, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 13 nós. E aí eu tenho 1, 2,
3, 12 meias ondas. Beleza? Então, 13 nós, 12 meias ondas. Vai ser sempre assim, Epifa? Quando tiver 5 nós, vão ter 4 meias ondas. Quando tiver 38 nós, vão ter 37 meias ondas. Quando tiver 114 nós, vão ter 113 meias ondas. Exatamente. E é por isso que a gente vai conseguir escrever uma expressão. Então, a distância aqui do primeiro nó, né, o nó fixo, até o último nó, o nó fixo também, é chamada de comprimento da corda. Então, você tem uma corda, né, inicial, tá? E aí você gerou uma onda aqui de um lado, uma onda aqui do outro lado. Essas ondas interferiram uma na outra, formando várias regiões de superposição, algumas de interferência construtiva, outras de interferência destrutiva, como vimos no GIF do slide anterior, e aí formou aquela figura chamada de onda estacionária. Então, essa corda tem um tamanho chamado de L para a gente, tamanho da corda. E eu quero agora construir uma relação aqui, gente, entre o tamanho da corda e, por exemplo, o número de nós ou o número de meios comprimentos de onda. Que relação que é essa? Vamos lá? O comprimento total, né, o comprimento da corda, é o número de nós menos 1 vezes meio lambda. Dá uma olhada, se eu tenho 13 nós, eu tenho 12 meios lambdas. Então, 12 meios lambdas vão formar o comprimento da corda, L. Então, se eu tivesse, por exemplo, 45 nós, eu teria 44 meios comprimentos de onda. Então, eu falaria que o tamanho da corda L é igual a 44 vezes meio comprimento de onda. Legal? Aqui a gente tem agora uma outra imagem, que eu também acho bem bonita, mostrando aí uma onda vindo da direita para a esquerda, que é uma onda vermelha, e uma onda vindo da esquerda para a direita, que é essa onda azul. Notem que cada uma dessas ondas tem uma certa amplitude, e a onda preta, né, que é a onda estacionária, a gente está vendo aqui os nozinhos dela, né, ó, em vermelho, tá? A onda preta é a onda formada aí pela superposição dos pulsos diversos aí de cada uma das ondas periódicas que está se deslocando, tá? Então, quero chamar a atenção de vocês de alguns detalhes importantes aqui, fazer uma comprovação, entre aspas, né? Pelo menos uma mostra, né? Uma demonstração daquilo que eu já comentei ali atrás. Essa linha pontilhada aqui, ela mostra para a gente a amplitude A da onda estacionária, tá? Vou fazer aqui uma outra linha, vermelhinha, laranja, sei lá, meio rosa, meio salmão, essa cor aí que vocês estão vendo, tá? E aqui vou chamar essa amplitude de A1, tá? A mesma amplitude que eu vou marcar aqui de azul, meio roxo, né, lilás, essa daí eu vou marcar aqui e vou chamar de A2, tá? Então, A1 é a amplitude da onda geradora, digamos, 1, e A2 a amplitude da onda geradora 2, né? A onda que vem da direita para a esquerda e a onda que vem da esquerda para a direita, respectivamente. Qual é a conclusão que a gente faz aqui? É que o A, né, a amplitude da onda estacionária, é a soma das amplitudes das ondas geradoras. Então, se você tem uma onda geradora com amplitude de 6 centímetros e outra com 6 centímetros também, a amplitude da onda estacionária é de 12 centímetros. Normalmente, as amplitudes das ondas geradoras são iguais, tá? Então, a gente vai poder cravar aí uma informação um pouquinho mais detalhada, que é a amplitude da onda gerada é o dobro da amplitude de cada uma das ondas geradoras. Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso tudo que nós discutimos até agora, gente. Vamos fazer um exemplo para ilustrar o que a gente discutiu até agora. A figura apresenta ondas estacionárias ao longo de uma corda cujas extremidades são fixas. Então, vamos lá. Extremidade fixa. Por exemplo, uma corda de um violão. Sendo AB igual a 1,5 metro, AB é o L, né, gente? O comprimento da corda, né? A distância de A até B. E 50 centímetros por segundo, a velocidade de propagação das ondas parciais que originam as ondas estacionárias, determine o comprimento de onda e a distância entre ventres consecutivos. Então, lembra que o ventre é essa região aqui, ó, onde nós temos amplitude máxima e amplitude mínima, tá? Mais ou menos uma linha vertical aqui. Então, nó, ventre, nó, ventre, nó, ventre, nó. O que ele está pedindo no item A é o comprimento de onda e a distância entre ventres consecutivos. Então, a distância entre essa linha e essa.
Acho que vocês conseguem perceber que a distância entre dois ventres consecutivos aqui é, na verdade, meio comprimento de onda. Tá? A onda inteira está aqui, ó, do ponto A até aqui. Tá? Dessa região até essa, nós temos meio comprimento de onda. E no item B, a frequência de vibração da corda. Aí você olha e fala, nossa, Epífano, que chato ver a figura assim, né? Não consigo entender muito bem, né? Não dá para ver. Seria legal de ver movimento. Galera, nas provas, vestibulares, livro, no seu caderno, obviamente você não vai conseguir desenhar com movimento, mas pelo menos aqui a gente consegue, ó. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Ponto fixo, ponto fixo. Então, em geral, o que está acontecendo? Foi gerada uma onda, essa onda se deslocou aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, e ela bateu aqui no outro ponto fixo, refletiu, e aí essa onda que está vindo de um lado para o outro, encontra, né, superpõe a mesma onda, na verdade, que foi refletida, que está vindo do outro lado para o 1, e aí forma a onda estacionária. Legal? Então, essa é a nossa figura. 1, 2, 3, 4 nós. Lembra que aqui é o meio lambda. Então, se eu tenho 4 nós, eu tenho 3 meios lambdas. Tá? Não é nessa figura curtinha assim, não era difícil ver, né? Ó, meio, 1, 1,5. Vamos lá, então, resolver? Item A. Aplicando a formulinha L igual a número de nós menos 1 vezes meio comprimento de onda, nós temos lá que o L vale 1,5, foi dado. O número de nós, a gente acabou de verificar que é 4. Então, a gente tem 4 menos 1 aqui, 3. 1,5 é 3 meio lambda. Então, lambda igual a 1 metro. Claro que nesse caso, né, pessoal, não precisaria de maneira nenhuma usar a fórmula. É só dominar um pouquinho do estudo de ondulatória. Né? Você sabe que tem 1, 2, 3 meios comprimentos de onda. Daqui dá para escrever direto. 3 vezes meio comprimento de onda é igual ao total, que é 1,5, e aí tem a resolução, não precisaria escrever uma fórmula e assim por diante. É que aqui eu quero desenvolver um pouquinho da teoria com vocês, já que essa ideia aqui nós vamos usar algumas aulas aí adiante novamente. Maravilha? A outra pergunta que ele faz é a distância entre ventres consecutivos, que conforme acabamos de discutir, corresponde a meio comprimento de onda, portanto, meio metro. E no B, ele pede a frequência. Vamos usar o velho e bom V igual a lambda F. O V era dado de 50 centímetros por segundo, que eu escrevi aí meio metro por segundo. O lambda é de 1 metro, para ficar coerente, né? A unidade do lambda com a unidade da velocidade. E aí concluo que a frequência vale meio hertz. Lembro para vocês que essa aula 4 tem uma parte 2, onde discutimos interferência em duas dimensões. Interferência em duas dimensões é um tópico que já não é tão recorrente nos vestibulares ou no Enem, mas é muito importante para a gente ter compreensão desse fenômeno e depois ele vai voltar a aparecer dentro do estudo da acústica, das ondas sonoras. Então, é importante que vocês também assistam essa aula e, principalmente, façam exercícios, treinem de fato, né? Treinem literalmente os problemas para poder fixar os conceitos e aí sim seguir estudando normalmente. Então, quem curtiu esse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal para receber as notificações de vídeos novos, compartilha esse vídeo aí com os amigos, com o pessoal que quer estudar física. Beijo para todo mundo, fui!